Da mesma forma que quando examinamos um regime fiscal, é importante conhecer a estrutura de despesas, os gastos do governo, que são aquelas trajetórias futuras que nós queremos controlar. Da mesma forma, nós temos que conhecer a estrutura tributária. Não só o tamanho dos impostos, a carga, que é muito alta no Brasil. Nos últimos 40 anos, ela saiu de 18%, 19% do PIB, dobraram, chegaram a 36% do PIB. E não é coincidência que, à medida que a carga tributária foi aumentando, o ritmo de crescimento da economia foi cedendo. Nós fomos perdendo velocidade. Porque você foi justamente drenando os recursos do setor privado. Os consumidores que podiam estar com esses recursos comprando coisas estão pagando excesso de impostos que vão para o governo. Da mesma forma, os investidores, os empreendedores que estão fazendo os investimentos para botar a economia para crescer, estão pagando impostos, drenando os recursos para irem para o governo. Então, o Brasil foi perdendo o ritmo de crescimento pelo excesso de impostos. E além do excesso de impostos, a carga tributária em si, a disfuncionalidade da tributação. Por exemplo, nós estávamos conversando justamente com a OCDE. O Brasil queria um acesso à OCDE, na verdade, para usar a OCDE como um benchmark, como uma referência para nós migrarmos para uma estrutura funcional de tributação. Por exemplo, e nós fizemos isso um pouco também de uma forma invisível. Da mesma forma que nós fizemos uma reforma administrativa invisível, quando digitalizamos, quando simplificamos processos, desburocratizamos, nós também fizemos, de certa forma, um avanço na parte tributária. Quando você não corrige a tabela do imposto de renda, você, de certa forma, está aumentando o imposto de renda. A tributação está subindo, a alíquota efetiva está subindo, quando você não corrige a tabela do imposto de renda pela inflação. Quando você desindexa a tabela, os impostos vão subindo devagarzinho. Então você está tendo mais arrecadação. Por outro lado, nós derrubamos os impostos indiretos, que são os regressivos, que incidem sobre a maior parte da população frágil, que são IPI, ICMS. Então, de um lado, reduzir os impostos indiretos e, de outro lado, subir um pouco os impostos diretos, o imposto de renda, é um movimento na direção correta. Mesmo que você possa corrigir, mas você, de uma forma ou outra, deixar subir um pouco o imposto de renda sobre as faixas mais altas. E o caso limite, que nós chegamos a aprovar na Câmara de Deputados, mas não conseguimos no Senado. Lobbies muito fortes do setor financeiro acabaram impedindo a tributação dos mais favorecidos em geral, que foi a tributação dos super ricos. 360 bilhões de reais por ano ganhos por 60 mil indivíduos. Com imposto de renda zero. Nós conseguimos, direita e esquerda, juntos, aprovamos na Câmara de Deputados, mas não conseguimos avançar no Senado pelos lobbies que foram colocados lá, que era exatamente o imposto sobre lucros e dividendos, o imposto de renda, relativamente baixo. Nós queríamos cobrar apenas 15%. Hoje, 60 mil indivíduos que ganham 360 bilhões, que a gente chama de super ricos, pagam zero de imposto de renda. E eles se defendem dizendo o seguinte: não, mas a minha empresa já pagou. Mas nós não queremos que a empresa pague. Nós queremos que, quando o dinheiro sai da empresa para o super rico, vai comprar seu avião, comprar sua ilha, comprar sua... Está tudo certo. Agora, passa na Receita Federal e paga o imposto sobre lucros e dividendos primeiro. Mas eles conseguiram bloquear esse imposto. E da mesma forma, a própria arrecadação para financiamento da Previdência, eu sempre disse que os encargos sociais e trabalhistas são armas de destruição em massa de empregos. Não foi coincidência que nós tínhamos, quando chegou o Covid, nós tivemos que criar as transferências de renda para ajudar os mais frágeis, nós descobrimos 40 milhões de invisíveis. Ou seja, tem 46 milhões de pessoas com carteira de trabalho assinada e tem 40 milhões de pessoas invisíveis, que não têm carteira, porque os encargos sociais e trabalhistas são armas de destruição em massa. Quando entra um, consegue o emprego, o outro cai dentro d'água. Porque um trabalhador custa 2. Quando você bota os encargos todos lá, tem 90% a mais de custo. Então, a empresa, para pagar 1.100 para o trabalhador, ela acaba gastando 2.000. Onde podia ter 2 trabalhadores, tem um só. 46 milhões tem carteira, 40 milhões sem carteira. Então, isso é uma forma completamente equivocada de arrecadar recursos
para a Previdência. É uma arma de destruição em massa. É equivocado. Nós temos que rever isso daí também. O Brasil está devendo realmente uma reforma tributária, mas nós não podemos nunca confundir uma reforma tributária com um aumento de arrecadação. Uma coisa é a reforma tributária. Por exemplo, você aumenta o imposto sobre os super ricos, você aumenta o imposto acabando com o juros sobre capital próprio, que é aquela dedução que na hora de pagar o dividendo o lucro é grande, mas na hora de pagar o imposto de renda o lucro fica pequenininho pela dedução do juros sobre capital próprio para o sistema financeiro. Então, na hora que você remove isso, a arrecadação sobe. Mas ela sobe para você poder baixar os impostos sobre os empregos, que são os encargos trabalhistas e previdenciários, para você poder baixar o ICMS, o IPI, feito nós baixamos. Quer dizer, você reduzir o imposto de renda das empresas. Quer dizer, o super rico paga mais porque o dinheiro saiu da empresa. Mas a empresa pode pagar menos. Os últimos 40 anos, os impostos no mundo inteiro subiram. Caíram de 40, 45, a média era 45, 44. Os impostos que a gente chama de corporate, os impostos corporativos, os impostos sobre as empresas, caíram de 44, 45% para 25, 26%, em média, no mundo inteiro. No Brasil foi o contrário. Saiu de 20, 21, 22% e foi para quase 40%. Então nós estamos fazendo errado mesmo, as nossas são errados. Aí vocês podem dizer, bom, mas você acabou de passar por lá, por que você não fez isso? Tentamos, aprovamos na Câmara de Deputados, não conseguimos aprovar no Senado. Isso em meio ao Covid, em meio à confusão inteira. Mas conseguimos andar em direção às exigências da OCDE. Andamos em direção, criamos a proposta do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que existe na Europa, que é um imposto mais avançado do que ICMS, IPI, esses impostos. Então conseguimos formular isso, conseguimos aprovar isso na Câmara, mas não avançou no Senado. Então, espera-se que nós consigamos avançar com essa pauta da reforma tributária. Mas sempre lembrando, para um governo social-democrata, falar em reforma tributária é aumentar imposto. Para um governo liberal-democrata é o contrário. A reforma tributária é para atenuar e reduzir e tornar mais funcional uma arrecadação menor, porque os gastos do governo estão sendo controlados.